Olá, sejam todos bem-vindos à videoaula oferecida pelo Grupo PET do Cefet Campus Nepomuceno. Essa aula será uma aula de nivelamento avançado e será abordado o assunto limite advindo do cálculo 1. Logo, apresenta-se a seguinte definição de limite. Seja f de x definida em um intervalo aberto em torno de x0, sendo este um número real, exceto talvez x0, dizemos que f de x tem o limite L quando x tende a x0. E escrevemos a seguinte expressão. O limite de x tendendo a x0 da função f de x é igual a L. O limite de uma função é usado para estudar o comportamento da função próximo de um ponto, que muitas vezes não pertence ao domínio da função. Aqui apresenta-se uma definição mais conceitual, advindo de livros do cálculo famoso, como livros da Diva e do Sturt, onde apresenta-se a seguinte afirmação. O limite de uma função y igual a f de x, quando x tende a A, sendo esse A pertencente aos reais, é indicado por limite de f de x, é a constante real L. Se para qualquer epsilon, sendo que esse epsilon pertence aos reais e epsilon maior que zero, por menor que seja existir um delta, também pertencente aos reais maior que zero, tal que satisfaz a seguinte condição. O módulo de x menos a é menor do que delta, sempre que o módulo de f de x menos L seja menor que epsilon. Aí aqui a gente já percebe que o delta está associado ao eixo x e o epsilon ao eixo y. Logo, a gente então sabe que o limite ele é usado para estudar o comportamento da função próximo de um ponto, como por exemplo aqui, próximo do ponto A. Então, o limite é usado para estudar esse comportamento, que muitas vezes não pertence ao domínio da função. Por exemplo, aqui temos uma função dada em 2x mais 1, e a gente quer estudar o comportamento dessa função quando o x tende a 1. Então, a gente analisa tanto pela esquerda quanto a direita, por exemplo, aqui. Quanto mais o x se aproxima de 1, e quanto mais o x se aproxima de 1 pela direita, aqui pela esquerda e aqui pela direita, o valor está se aproximando de 3. Como pode ser visto pela tabela. Olha, pela esquerda está se aproximando de 3 e pela direita também está se aproximando de 3. Essa ideia de aproximação esquerda-direita será visto adiante, que é o tema limites laterais. Então, note-se pelo exercício anterior que quando x tende para 1 pelos dois lados e ao mesmo tempo, y tende para 3. Então, o limite de f de x, que é a expressão 2x mais 1 com x tendendo a 1, é igual a 3. Note também que, nesse caso, o limite é igual ao valor da função. Ou seja, o limite da função que foi dada no exercício anterior, que é 2x mais 1, é igual a f de 1, que é igual a 3. Assim, para resolvermos o limite, basta substituir o valor do limite e ver se gera um resultado, um valor. Se sim, é a resposta. Caso contrário, é uma determinação, que será abordado logo a seguinte. Como qualquer outro assunto matemático, o limite também apresenta algumas propriedades. Vou citar para vocês algumas das propriedades. Se o limite de f de x com x tendendo a A e o limite de g de x com x tendendo a A existe, e se é um número real, qualquer, a gente tem as seguintes propriedades. O limite da soma de duas funções é igual à soma dos limites de cada uma dessas funções separadas. De forma análoga, a gente tem também para a subtração. O limite de uma função que está sendo multiplicada por uma constante é igual a essa constante, calculando o limite dessa função. Aqui a gente tem o limite da multiplicação de duas funções, que pode ser calculado como a multiplicação do limite de cada uma dessas funções separadas. É o mesmo caso também de forma análoga para a divisão, desde que a expressão no denominador seja diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Um outro fato aqui que é importante ressaltar também, e que eu acho interessante por
por apresentar bastante no cálculo 1, é essa propriedade aqui. O limite do ln de uma função é igual ao ln do limite dessa função, sendo que o limite dessa função aí, f de x, tem que ser maior que zero. Já tem que ser maior que zero para estar dentro do domínio do ln. O que foi proposto no slide anterior, aqui. Então, usando o teorema do confronto, determine que está pedindo para determinar o limite de u de x quando x tendendo a zero. Como o limite de 1 menos x ao quadrado com x tendendo a zero é igual ao limite de 1 mais x ao quadrado com x tendendo a zero, que é igual a 1, se você substituir os valores aqui zero, você vai ver que em ambos vai ser igual a 1. Então, pelo teorema do confronto, estabelece que o limite desse u de x também, com x tendendo a zero, seja igual a 1. Então, o teorema do confronto, ele fala o seguinte: se os limites dos extremos aqui são iguais, logo o limite da função aqui, do meio, ele também tem que ser igual. Limites laterais. De forma mais conceitual, seja f de x determinada em um intervalo aberto em torno de x0, exceto talvez em x0, temos o limite lateral à direita. O limite lateral à direita, ele é dado por esse maisinho aqui, ó. Lá na expressão, lá quando a gente escreve o x tendendo a algum número, a gente coloca o maisinho para especificar a direita e um menos de forma análoga para especificar a esquerda. Então, de forma mais resumida, a gente tem, quando faz x tender para A por valores menores que A, está se calculando o limite lateral à esquerda. Aqui, x tendendo a A menos. Agora, quando faz x tender a A por valores maiores que A, está se calculando o limite lateral à direita, ou mais aqui em cima. Agora, para ambos os limites existirem, ou melhor, para o limite existir, ambos os limites laterais devem ser igual. Fato que é exemplificado aqui. Olha aqui, a gente tem o limite à direita é igual ao limite à esquerda, que é igual a L. Logo, o limite dessa função f de x, ela existe. Assim como também está determinado na seguinte expressão. Um exemplo claro é esse daqui. A gente tem uma função f de x, que é igual a x mais 3, e está pedindo para determinar os limites laterais. Perceba que para a resolução dessa questão está sendo analisado o limite à esquerda e o limite à direita, com o x tendendo a 1. Logo, analisando pela esquerda, percebe que quando se aproxima de 1, o valor está aproximando de 4. Olha aqui, quando x for 0,9999, o valor de f de x é 3,9999. E pela direita, o seguinte, quando x está tendendo a 1, pode perceber aqui que está reduzindo, o valor também está tendendo a 4. Como o limite à esquerda e à direita são iguais, logo o limite de f de x existe. E aqui eu apresentei um gráfico para mostrar para vocês como funciona esse comportamento, esse estudo. Agora, apresenta-se um gráfico em que o limite não existe. Dada a função f, onde é especificada pela seguinte expressão, x mais 1 para x menor ou igual a 1 e x mais 3 para x maior que 1. A gente tem o seguinte, logo pelo gráfico aqui, a gente tem uma descontinuidade. Esse assunto será abordado mais no final e aqui já demonstra que o limite não existe. Mas, substituindo, a gente tem o seguinte, se a gente substituir 1 na expressão, quando a gente substituir 1, a gente vai ter o valor de 2, porque esse é o cálculo de f de x quando o x valer 1. Agora, para a gente calcular o limite à esquerda, vamos ter que analisar essa condição aqui, que é o que está me pedindo. Então, o limite de f de x com 1 tendendo à esquerda seria o limite de x mais 1 com x tendendo a 1 pela esquerda. E se substituir, esse limite vai estar igual a 2. Agora, se você quiser calcular o limite à direita, a gente tem que substituir nessa expressão aqui,
porque é o que o exercício está me pedindo, que quando x for maior que 1, e aqui ele já dá 4, que 1 mais 3 é igual a 4. Note, então, que o limite à direita e à esquerda, eles são diferentes. Logo, o limite não existe, o limite de f de x ele não existe quando x tende para 1. Agora, em caso que a gente não consegue calcular o limite substituindo, aí gera as indeterminações. As indeterminações, ou expressões indeterminadas, são expressões que não sabemos exatamente como calcular o valor. Ao substituir o valor do limite, não se encontra o valor específico. Exemplos de indeterminações são 0 sobre 0, mais ou menos infinito sobre mais ou menos infinito, 0 que multiplica mais ou menos infinito, infinito menos infinito, 0 elevado a 0, infinito elevado a 0. Assim, para resolver essas indeterminações, é necessário utilizar outras estratégias, a fim de que a gente manipule a função, a fim de chegar em algo que seja válido aplicar as propriedades. Exemplos de técnicas a serem utilizadas são fatoração, racionalização, conjugado e outras. Nesse caso, vou apresentar alguns exemplos para vocês e alguns exemplos irão ser resolvidos. Prosseguindo, temos o seguinte exemplo. Pede para calcular o limite de x tendendo a menos 2 da seguinte expressão: x ao cubo menos 3x mais 2 sobre x ao quadrado menos 4. Se você substituir menos 2 aqui, vai dar 0 sobre 0. E 0 sobre 0 é a indeterminação. Nesse caso, a gente tem que utilizar outras técnicas para resolver. Nesse caso, então, fatora-se o numerador e o denominador, fazendo assim a seguir as simplificações possíveis. Então, a gente vai desmembrar tanto o numerador, tanto o denominador, e a gente vai obter no numerador a seguinte expressão: x ao quadrado menos 2x mais 1, que multiplica x mais 2. E no denominador, x menos 2 com x mais 2. Corto x mais 2 aqui, sobra x ao quadrado menos 2x mais 1 sobre x menos 2. Aplicando a propriedade lá da divisão, a gente tem que, substituindo então em cada um dos limites, a gente tem que esse resultado desse limite é igual a menos 9 sobre 4. Dando continuidade, a gente tem outros exemplos. Vou tratar para vocês esse exemplo aqui. Pede para calcular o limite com x tendendo a 0 da seguinte expressão: raiz de x mais 2 menos raiz de 2 sobre x. Então, para esse exemplo, usaremos o artifício da racionalização do numerador da função. Logo, então, a gente vai multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado. Então, a gente vai multiplicar por raiz de x mais 2 mais raiz de 2. Como a gente pode ver aqui, multiplica-se o numerador e o denominador pela expressão. Logo, aplicando essa multiplicação, a gente tem que, no numerador, a raiz de x mais 2 ao quadrado menos a raiz de 2 ao quadrado sobre x, que multiplica o termo raiz de x mais 2 mais raiz de 2. Abrindo mais ainda a expressão, a gente tem aqui, cortando as raízes aqui com quadrado, certo? A gente vai ter no numerador x mais 2 menos 2, sendo que isso daqui vai dar 0, e esse x vai cortar com o x do denominador. Então, a gente vai ter a seguinte expressão: vai ter o limite com x tendendo a 0 de 1 sobre raiz de x mais 2 mais raiz de 2. Substituindo aqui, substituindo o x por 0, a gente vai ter que o limite desse exemplo é 1 sobre 2 raiz de 2. Aqui a gente utilizou algumas técnicas de resolução de limite quando se tem determinação. Aqui ao lado, eu trouxe um resumo para especificar maneiras de resolver quando encontrarmos indeterminações. Um outro exemplo que é comumente apresentado também é quando a gente tem divisão entre polinômios com este x tendendo a mais ou menos infinitos. Aí, nesse caso, a gente tem que dividir todos os termos pelo x de maior grau. Todos os termos com x no denominador vão para zero. Isso, inclusive, é uma propriedade que eu vou mostrar até a seguinte. Um exemplo desse exercício é o seguinte: o limite de x tendendo a infinito da expressão
x ao quadrado menos 2x mais 3 sobre x ao quadrado mais 3x mais 7. Logo, como vamos seguir o passo, dividir todos os termos pelo x de maior grau. Então, no numerador a gente tem 1 menos 2 sobre x mais 3 sobre x ao quadrado. E no denominador a gente tem a seguinte expressão, 1 mais 3 sobre x mais 7 sobre x ao quadrado. Agora nós vamos para a seguinte condição. Todos os termos com x no denominador vão para zero. Então, aqui fica 1 menos 0 mais 0, como pode ser visto aqui. E no denominador temos 1 mais 0 mais 0. Logo, esse limite, o qual queremos a resolução, é igual a 1. Aqui também, como no slide anterior, trouxe alguns casos específicos de indeterminações e como resolver, seguindo de passo a passo. Limites no infinito. Seja f uma função definida em um intervalo aberto de a mais infinito, dizemos que o limite de f de x com x tendendo a infinito é igual a L, quando o número L satisfaz a seguinte condição. Para qualquer epsilon maior que zero, existe tal que o módulo de fx menos zero menor que epsilon, sempre que x maior que a. De forma análoga, a gente define-se também o limite de f de x com x tendendo a menos infinito igual a L. Aí a gente usa o teorema, que se n é um número inteiro positivo, então o limite com x tendendo a mais ou menos infinito e a expressão for 1 sobre x elevado a n, a gente tem como resultado esse limite igual a zero. Ou seja, o limite de uma função, sendo que essa função é 1 sobre basicamente infinito, vai tender a zero. Aqui a gente tem um belo exemplo. Pede para calcular o limite com x tendendo a mais infinito da seguinte expressão, 2x menos 1 sobre x mais 8. Se a gente substituir por infinito, esse limite dá infinito por infinito, indeterminação. Então, a gente tem que procurar outras maneiras de resolver. Logo, colocamos o x aqui em evidência. Então, no numerador, a gente tem aqui x que multiplica 2 menos 5 sobre x, que divide, o denominador, no caso, vai ficar x que multiplica 1 mais 8 sobre x. Onde os termos estão sobre x, eles vão tender a zero, de acordo com o teorema aqui especificado. Então, aqui é zero, e aqui 8 sobre x é zero. Corta o x com x, a gente tem 2 dividido por 1, então o limite que me pede é igual a 2. Agora, limites infinitos. Quando a função cresce indefinidamente quando x tende a x0, dizemos que seu valor tende a infinito. Podemos representar tal comportamento com o seguinte limite. O limite de f de x com x tendendo a x0 é igual a infinito. Aqui também a gente apresenta um teorema. Se n é um inteiro positivo, então a gente tem dois casos. Se o limite de x tendendo a zero à direita da expressão 1 sobre x elevado a n, esse limite vai ser igual a mais infinito. Aqui também a gente tem o limite da expressão 1 sobre x elevado a n, com x tendendo à esquerda. Aí o resultado vai depender. Se o n for par, o resultado vai ser mais infinito desse limite. Agora, se o n for ímpar, esse resultado vai ser menos infinito. Aqui a gente tem esse mesmo macetezinho aqui especificado pelos exemplos logo abaixo. Logo aqui temos exemplos desse caso. Pede para calcular o limite de x tendendo a 2 da seguinte expressão, x ao quadrado mais 3x mais 1 sobre x ao quadrado mais x menos 6. Se substituirmos o 2 no lugar do x, a gente vai ter 11 sobre 0. Logo, a gente vai ter que implicar para os limites laterais. Calculando o limite lateral à esquerda, a gente vai ter que o resultado desse limite vai ser menos infinito. E calculando à direita, o resultado vai ser mais infinito. Logo, percebe-se também que o limite dessa função aqui, dessa expressão toda que a gente quer calcular, ele não existe, porque os limites laterais são diferentes, como abordei lá para trás. O limite só existe se ambos os limites laterais
forem iguais. Aqui a gente tem outro exemplo. Pede para calcular o limite de x tendendo a menos infinito da expressão 3x à quarta mais 2x mais 8. Se substituirmos aqui por menos infinitos, teremos a seguinte indeterminação: infinito menos infinito. Logo, como a gente faz? Coloca em evidência aqui o x à quarta. Colocou o x à quarta em evidência, a gente vai ter multiplicado em parênteses 3 mais 2 sobre x ao cubo, mais 8 sobre x à quarta. Todas as expressões que estão com x no denominador, ela vai ser zero. Então aqui a gente vai ter 3 que multiplica a menos infinito elevado à quarta, e isso daqui vai dar mais infinito. Agora, os limites fundamentais. Os limites fundamentais são 3. O primeiro limite fundamental, ele diz que o limite de x tendendo a zero da expressão seno de x sobre x é igual a 1. Esse é um limite fundamental. O segundo limite fundamental, ele já diz que o limite de x tendendo a mais ou menos infinito da expressão 1 sobre mais 1 sobre x, e essa expressão toda elevada a x, ele é igual a i. E o terceiro limite fundamental diz que o limite de x tendendo a zero da expressão a elevado a x menos 1 no numerador, dividido por x é igual a ln de a. Existem manipulações matemáticas para chegar a esses limites fundamentais. Logo, já apresentei para vocês de maneira mais direta. Exemplos de aplicações desses limites fundamentais são: por exemplo, nesse exercício, pede para calcular o limite de x tendendo a zero do seno de 2x sobre x. Logo que a gente vai fazer uma substituição. Fazendo 2x igual a t, a gente vai ter que x é igual a t sobre 2. E se x tende a zero, logo t também vai tender a zero. Então, substituindo, a gente tem a seguinte expressão: limite de t tendendo a zero, na expressão seno de t sobre t sobre 2 é igual a... Aqui a gente passa esse 2 para o lado de fora, logo fica duas vezes, é como se fosse uma constante, né? Porque aqui está sendo dividido aqui por meio, então multiplica por 2. Então, esse resultado é duas vezes o limite de seno de t sobre t com t tendendo a zero. Logo, essa expressão, a cara dessa expressão, ela é conhecida. É o primeiro limite fundamental. Olha para você ver. Então, a gente substitui isso aqui tudo por 1. Então, o limite que está me pedindo é 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, o limite de x tendendo a zero é igual ao igual a 2. Outro caso também, que segue o mesmo exemplo, está pedindo para calcular o limite de x tendendo a zero da expressão 1 mais x elevado a 1 sobre x. Vamos fazer as seguintes substituições também. X é igual a 1 sobre t, logo assim, t é igual a 1 sobre x. E se x tende a zero, logo t vai tender a mais ou menos infinito. Assim, substituindo, então, reorganizando, a gente tem que o limite da expressão 1 mais 1 sobre t elevado a t, com t tendendo a mais ou menos infinito, e isso daqui a gente conhece pelo segundo limite fundamental, que é igual a e, certo? O último tópico que é a ser abordado vai ser em relação à continuidade. A definição dela é o seguinte: uma função é contínua em um ponto, por exemplo, x0, se as condições a seguir forem satisfeitas. Ou seja, as condições a serem satisfeitas para a função ser contínua f está definida em x0, se o limite de f de x existir, e se o limite de f de x for igual a f de x0. Aqui ao lado, vamos observar exemplos de descontinuidade em x é igual a zero, em cada um desses casos. Lembrando aqui que a bolinha aberta vai exemplificar o valor do limite, ou seja, o L, e a bola fechada vai ser o f de x0, ou seja, o valor da função mesmo naquele ponto. Nesse primeiro exemplo aqui está relatando o exemplo de descontinuidade,
onde f não está definido em x0, como a gente pode observar. Na letra B, a gente percebe um salto, e aqui já está especificando a segunda condição aqui, onde o limite de f de x não existe. E na letra C, a gente tem a terceira condição aqui, onde o limite de f de x é igual a L, como eu falei, porém é diferente do f de x0. Logo, esses três casos aqui são relatados para descontinuidade, ou seja, a função não é contínua. Não se esqueça de curtir e compartilhar o nosso vídeo. Nos sigam nas redes sociais do PET, do Grupo PET. E o Grupo PET agradece a presença de todos nessa aula. Muito obrigado.